to three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Gemac, sou enfermeiro, sou tecnólogo em radiologia, sou também técnico de enfermagem e instrutor em primeiros socorros. E eu quero lhe auxiliar nessa trajetória de preparação para concurso público para a enfermagem em 2026. Eu já sou concursado público do estado do Pará, mais especificamente do Hospital Oncológico Office-Loyola. E está chegando aí o concurso do Hospital de Clínicas Gaspar Viana e você não pode ficar de fora dessa grande oportunidade. Então, essas aulas que você vai acompanhar comigo serão aulas que vão servir tanto para enfermeiro, para o cargo de enfermeiro, como para o cargo de técnico de enfermagem, porque são atualizações gerais. Claro que na elaboração das provas, o elaborador ele vai adaptar para o cargo, mas as atualizações servem tanto para um como para outro. Então a gente vai começar hoje com a aula sobre vacinação, as últimas atualizações. Olha, eu já fiz muitas provas de preparação, muitas provas de concurso público e em todas elas caiu, nem que seja uma única questão de vacinação. Então é um tema que vocês devem estar na ponta da língua e a gente vai começar das atualizações de 2025 e 2026. Vamos lá, vem comigo. Atualização de vacina e a gente vai começar com a vacina atualização do HPV 4, certo? A gente vai começar aqui com a nossa aula. As atualizações elas são tanto de 2025 como de 2026 também, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente começa a estudar sobre vacinação é que você tem que ter muito claramente na sua mente a indicação da vacina, tá? Você precisa saber para que tal vacina existe, certo? Qual é o propósito dela. Então, todas as vacinas, elas vão ter um propósito de prevenção, ok? Prevenção, grave isso. Vacina não trata doença. Vacina, ela é profilática, tá? Ela é profilática, ou seja, ela previne as doenças, mais especificamente nos seus estados graves. Então, a vacina do HPV é a vacina que vai prevenir as doenças que causam câncer de colo de útero, mais especificamente o HPV. E quais são as variações desse vírus que essa vacina previne? Olha aqui, ó, ela vai prevenir o HPV do tipo 6 e 11 e 16 e 18. Por que eu fiz essa separação entre eles quatro, certo? Porque a vacina previne sobre essas 4 tipos de variações do vírus, porém, a 16 e 18 são as formas cancerígenas, certo? São as formas cancerígenas do vírus. E como a gente está estudando para o preparo para concurso público, geralmente a banca ela gosta de utilizar esses detalhes, certo? Então são 4 variações do vírus do tipo 6, 11, 16 e 18, sendo as variações 16 e 18 as formas cancerígenas da doença. Tranquilo até aí, né? Então essa seria a indicação para vacina. E outra coisa que você deve ter muito claramente na sua mente é a dose e a via de administração. Então a dose do HPV é meio ml ou 0,5, tá? E qual é a via de administração, professor? A via IM, a nossa famosa intramuscular, certo? E em criança, haja vista, vale lembrar que não é recomendado em nenhuma ocasião a administração no glúteo, tá? Vento glúteo ou dorso glúteo, certo? A administração ela tem que ser na região de Falk, do vasto lateral da coxa, certo? Em criança não se aplica também
do deltoide. Sempre vai ser no vasto lateral da coxa, ok? Então, 0,5 é a dose do HPV-4, tá? E a via de administração é intramuscular. Lembrando que essa vacina, ela é indicada, faltou eu dizer aqui para vocês, que ela é indicada para adolescentes. Essa seria a indicação prioritária para essa vacina. Adolescentes, tá? Ela já passou por várias atualizações e parece que agora chegou a atualização mais ideal dessa vacinação. Antigamente eram 2 doses, existiam idades diferentes, a menina começava mais cedo e os homens um pouco mais tarde, porém agora a faixa etária padrão ela é única para os 2 sexos, ok? E o público-alvo está aqui, meninos e meninas, entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias. Quantas doses, professor? Uma única dose, ok? Então, o público-alvo são os adolescentes, ou podemos dizer pré-adolescentes e adolescentes, que são de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Professor, eu posso dizer que é de 9 a 15? Não, porque tem que ser 14 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Tranquilo até aí, né? E aí, a gente vai chamar isso aqui de faixa etária padrão. Ok? Então, a faixa etária padrão para o HPV-4 seria de 9 a 14 anos, ok? Essa seria a faixa etária ouro para o início da vacinação desse público-alvo, ok? E qual é a primeira atualização de 2025? Olha só o que apareceu aqui pra gente. Uma nova faixa etária que inclui adultos, exatamente o que você está ouvindo. Agora, o HPV não é apenas para adolescentes. Existe um grupo especial que são os imunodeprimidos, que estiverem na faixa etária de 9 a 45 anos. Esse público, ele precisa ser vacinado com a vacina do HPV-4. Quem são os imunodeprimidos? São aqueles que sofrem de alguma imunodeficiência primária ou erro inato da imunidade, o uso de drogas imunossupressoras, os portadores de HIV/AIDS, os transplantados, né, pacientes oncológicos. Todos esses pacientes, eles são chamados de imunodeprimidos. E todos que tiverem na faixa etária entre 9 e 45 anos vão precisar tomar, olha aqui, 3 doses, exatamente. E qual é o intervalo entre elas? A primeira, depois 2 meses após a primeira, depois 6 meses após a primeira. Então, 0, 2 e 6 meses seria os intervalos entre essas doses. Então perceba que é uma diferença muito grande, tá? Entre a faixa etária padrão e essa faixa etária especial. Porque a faixa etária padrão é apenas o quê? Uma única dose, olha lá. Uma única dose para a faixa etária padrão. Sendo que os imunodeprimidos já são 3 doses com intervalo de 0, 2 e 6 meses. Tranquilaço até aí. E agora, o que o Ministério da Saúde também atualizou em 2025? Olha o que eles vão chamar de dose de resgate. Exatamente. Ou seja, a faixa etária padrão, ela agora aumentou. Então, o que seria a dose resgate? Seria o público que vai de 15 anos até 19 anos, 11 meses e 29 dias, que não estejam ainda vacinados. Eles podem tomar uma única dose. Bora reforçar aqui, presta atenção. Olha bem para mim. Escute bem a minha voz. A faixa etária padrão é de 9 a 14 anos. Porém, agora o Ministério da Saúde criou a dose de resgate, que vai de 15 a 19 anos. Então,
teoricamente, a vacina do HPV-4 vai de 9 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Teoricamente é isso. Mas por que a gente não pode usar essa linguagem que vai agora de 9 a 19? Porque algumas pessoas podem se acomodar e não se vacinarem cedo. E a vacinação, quando o Ministério da Saúde determina uma faixa etária, ela já fez uma pesquisa em cima disso. Então, a proteção é mais segura se começa mais cedo. Por quê? Porque hoje em dia, a atividade sexual na maioria das pessoas, elas têm começado cada vez mais cedo. Então, se eu retardar essa vacinação aos 19 anos, eu estou expondo nada menos que 5 anos esse adolescente sem proteção. Então, a gente vai chamar isso de dose de resgate e não dose padrão, tá? Porém, na prática, agora ela vai até aos 19 anos. Ok? Tranquilo até aí? Beleza, então bora lá. Bora falar um pouquinho agora sobre outros casos especiais. Já a gente fala da norma técnica 32, tá? Existe um outro caso especial, que são pessoas com papilomatose respiratória recorrente, a famosa PRR. O que é isso? É uma síndrome respiratória que todo o paciente que tem ou possui essa síndrome respiratória a partir de 2 anos, olha, essa atualização foi do ano passado. Então, pacientes de 2 anos em diante que são portadores de PRR vão também precisar tomar a vacina do HPV-4, tá? Qual é o intervalo? O mesmo dos imunodeprimidos, 0, 2 e 6 meses. Tranquilo até aí? O outro grupo especial são usuários de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV/AIDS, tá? O famoso PrEP. Todo usuário de PrEP que esteja na faixa etária entre 15 e 45 anos também precisarão tomar 3 doses da vacina do HPV no intervalo de 0, 2 e 6 meses. Essa atualização ela surgiu ano passado, certo? Ou seja, todo usuário de PrEP, a maioria de vocês sabe ou se não sabe, vão saber agora. O PrEP é um medicamento que é distribuído gratuitamente no SUS, mais especificamente nos postos de saúde, em que as pessoas que estão vulneráveis ao vírus HIV, profissionais do sexo ou qualquer outro público que queira tomar esse medicamento por serem vulneráveis à doença, certo? Essas pessoas agora precisam tomar também as doses anti-HPV, ok? Porém, elas têm que estar entre 15 e 45 anos. Então, teoricamente, meus amigos, o HPV, ele não protege, a vacina do HPV, ele não protege apenas adolescentes, tá? Teoricamente, olha só, o HPV protege crianças também a partir de 2 anos e protege adultos também até 45 anos. Só que você precisa entender que toda vacinação, o Ministério da Saúde, ele faz uma rigorosa pesquisa para analisar qual é o público mais vulnerável, com a intenção de reduzir o investimento, porque a vacinação ela custa muito caro para o país, certo? Então, ela faz uma pesquisa qual seria o grupo mais vulnerável e é por isso que ela prioriza, certo? Então, a prioridade seria o grupo padrão entre 9 e 14 anos, porém, a vacina ela pode proteger até 45 anos. Então, só vai utilizar ela nessa idade adulta, tá? Em situações especiais, como a gente já viu, imunodeprimidos, ok? Vimos também que agora os portadores de PRR e também os usuários de PrEP. Tranquilo até aí, né? Não se preocupe que no final eu vou fazer uma síntese e um quadro para facilitar essa faixa etária e você vai entender fácil tudo isso que eu estou falando. E também, ano passado, entrou um novo grupo prioritário, que agora são as vítimas de violência sexual. Se elas estiverem na faixa etária padrão de 9 a 14 anos,
essas vítimas vão tomar 2 doses, 0 e 6 meses, ok? Se elas tiverem na faixa etária entre 15 a 45 anos e for vítima de violência sexual, serão 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Tranquilo até aí, né? A nota técnica de 2026, essa é quentinha, tá? Atualização desse ano, nota técnica 32 de 2026, incluiu um novo grupo prioritário. Sabe quem são? Todas as mulheres que passaram por algum tipo de tratamento por lesões cervicais de alto grau, a famosa NIC2 e NIC3, ou adenocarcinoma in situ, a AIS no SUS, independente da idade que tenha, certo? Independente, essa mulher vai precisar se vacinar. Eu esqueci de botar aqui com 3 doses também. Ok? Não importa a idade dela, se ela está ou fez tratamento para NIC2, NIC3 ou tratamento de AIS, ela precisa tomar a vacina anti-HPV-4 3 doses, intervalo de 6, 2 e 6 meses. Tranquilaça até aí, né, meus amigos? E aí, o que a gente precisa entender também, já falando de modo geral, isso não é atualização, mas falando de modo geral, certo? A vacina anti-HPV-4, lembrando, ela não pode ser aplicada na gestação. Ela é contraindicada, tá? Então, se a mulher engravidou após a primeira dose, certo? Ou ela recebeu uma dose inadequada durante a gravidez, ou seja, ela não sabia que estava grávida e se vacinou, porque estava naquele grupo especial e precisou tomar a vacina, certo? Se ela tomou a vacina inadvertidamente, certo? Ou se ela tinha tomado uma dose antes de engravidar, se recomenda que suspenda a segunda dose, a dose subsequente. Ela não vai tomar, vai esperar o bebê nascer, certo? E após 45 dias após o parto, aí sim ela vai completar o esquema de vacinação que ela iniciou. Tranquilo até aí, né? Lembrando que sempre pergunto, e se a mãe está amamentando, ela pode tomar vacina? Sim, as lactantes, tá? Elas podem sim ser vacinadas, ok? O próximo caso específico é a gente entender, ó aqui, ó. O que está dizendo essa nota aqui? Pessoas previamente vacinadas, mas com esquema incompleto para situação vacinal especial, tá? Deverão receber as doses necessárias para a complementação da vacinação. Preste bem atenção nisso. O que a nota está dizendo? Ela está dizendo que essas pessoas foram previamente vacinadas. Então vamos imaginar que ela está na faixa etária padrão, certo? E ela foi previamente vacinada com quantas doses? Faixa etária padrão é 1 dose. Mas o que a nota está dizendo? Se ela entrou na faixa etária especial. A faixa etária especial não se usa 1 dose, tá? Seja para imunossuprimidos, sejam para usuários do PrEP, sejam para vítimas de violência sexual. Então, elas terão que completar essa dose. Se ela é de 9 a 14 anos e foi vítima de violência sexual, ela precisa fazer mais 1 dose para completar as 2, certo? Se ela está entre 15 a 45 anos, são 3 doses. Se ela entrou na faixa etária especial de imunossuprimidos, são 3 doses. Ok? E se ela é usuária do PrEP, também são 3 doses. É isso que a nota está dizendo. Beleza. E aí, vítimas de abuso sexual com recomendação de 2 doses, que receberam a segunda dose com menos de 6 meses após a primeira, devem receber uma terceira dose para completar o esquema respeitando o intervalo. Presta atenção que isso aqui é muito
muito interessante, tá? Olha só, preste atenção. O que essa nota quer dizer? Digamos que uma mulher foi vítima de abuso sexual, ok? Quantas doses essa mulher ela precisa tomar? Se ela tem de 9 a 14 anos, são 2 doses, não é isso que a gente já aprendeu? E se ela tem 15 a 45, são 3 doses. Tranquilo? Olha o que a nota está dizendo. Se ela recebeu 2 doses, porém, com intervalo menor de 6 meses. Então, digamos que ela está nessa faixa etária aqui, de 9 a 14 anos. Teoricamente, essa adolescente precisaria só de 2 doses. Mas olha o que a nota está dizendo. Se alguém aplicou a vacina com intervalo menor de 6 meses, porque o intervalo aqui é 0 e 6 meses, certo? 6 meses. Mas digamos que foi aplicado de forma equivocada. Digamos que aplicaram com 0 e 4 meses. A nota está dizendo que por mais que ela esteja nessa faixa etária, ela precisa completar o esquema, porque o intervalo não foi respeitado. E pode ser que não funcione aquela imunização. Então ela precisa receber a terceira dose. Certo? Porém, respeitar o intervalo. Ok? Qual é o intervalo do esquema de 3? É 0, 2 e 6. Então, ela precisa respeitar o mínimo aqui entre a segunda dose que ela tomou e a terceira dose. Ela precisa respeitar no mínimo 4 meses para poder completar esse esquema. Tranquilo até aí, né? Professor, tá muito confuso essas idades. Calma que o GEMAC vai te ajudar. Agora eu vou sintetizar tudo isso por faixa etária e vai ficar muito fácil para você aprender. Olha lá. Lembra da faixa etária padrão? Qual é a idade, professor? A idade é de 9 a 14 anos. A nossa faixa etária é ouro. 9, 14 anos, 11 meses e 29 dias. Tranquilo até aí? Quem são as pessoas dessa idade que precisam vacinar? Tá? Nós vamos ter 2 tipos de esquema. Um com uma dose única e outro com 2 doses. Quem vai tomar dose única? Meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Simples assim. Vão tomar uma única dose. Pessoas vítimas de violência sexual, sejam meninas, sejam meninos, vão tomar 2 doses se tiver na faixa etária padrão. Simples assim. Está entre 9 e 14 anos, uma dose, meninos e meninas. 2 doses se foi vítima de violência sexual. Lembrando que existe a dose de resgate, que vai de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias. E aqui também é dose única. Tranquilo até aí. Outra faixa etária. E agora a gente vai falar de faixas etárias especiais. Tá? Olha o detalhe muito grande. Todas as faixas etárias especiais possuem 3 doses. Ficou fácil demais. Então, sintetizando aqui. HPV nós temos doses únicas. Nós temos 2 doses. E nós temos 3 doses. Se for faixa etária padrão, dose única, meninos e meninas, 2 doses, vítima de violência sexual. Faixa etária especial, se for PRR, síndrome lá respiratória. Se tiver a partir de 2 anos e for portadores de PRR, 3 doses. Outro grupo especial, da outra faixa etária que a gente precisa estar bastante atento, é a faixa etária entre 9 e 45 anos. Lembrando que esse grupo são os imunossuprimidos, tá? Pacientes transplantados, pacientes que são portadores do HIV/AIDS, que fazem uso de alguma droga imunossupressoras, tá? Todos esses pacientes, eles são imunossuprimidos, estão na classe de imunossuprimidos. Todos que tiverem na faixa etária entre 9 e 45 anos vão precisar tomar 3 doses.
Perceba que a gente agora está falando já de 3 tipos de faixa etária. De 9 a 14, 2 anos se for portadores de PRR, tá? E agora de 9 a 45 se for imunossuprimidos. Tranquilo até aí, certo? A nossa próxima faixa etária vai de 15 a 45. Quem que vai tomar essas 3 doses? Vítimas de violência sexual e usuário de PrEP. Lembra? Qualquer usuário de PrEP que esteja entre 15 a 45 anos, 3 doses. Qualquer vítima de violência sexual de 15 a 45 anos, 3 doses. Professor, qual é mesmo a outra lá? São vítimas de violência sexual que esteja entre 9 e 14. São só 2 doses. Se ela está entre 15 e 45, são 3 doses. Tranquilo até aí, né? E a atualização de 2026 é o grupo prioritário que já fez algum tipo de tratamento para NIC 2, NIC 3 ou AIS. Essas pessoas vão tomar 3 doses, independente da sua idade. Ficou fácil demais. Bora sintetizar aqui junto? Faixa etária padrão. Repetindo. 9, 14 anos, 11 meses e 29 dias. Meninos e meninas, 1 dose. Se está dessa mesma faixa etária, é vítima de violência sexual. 2 doses. Uma com 0 e outra com 6 meses. Tá? Faixa etária de resgate. Vai de 15, 19 anos, 11 meses e 29 dias. Quantas doses? Uma única dose. Ok? Faixa etária especial. Portador de PRR. Certo? A partir de 2 anos. O Ministério da Saúde não fala idade limite, só diz a partir de 2 anos. Ok? E é portador da síndrome, vai tomar 3 doses. 0, 2 e 6 meses. Se ela está entre 9 e 45 anos e é imunossuprimida, 3 doses. Ok? Se ela está entre 15 e 45 anos e é vítima de violência sexual, seja homem, seja mulher, são 3 doses. É usuário de PrEP, também 3 doses. Então perceba que na faixa etária de 2 anos, nós só temos o portador de síndrome respiratória. Na faixa etária de 9 a 45, só temos os imunossuprimidos. Certo? De 15 a 45, vítima de violência sexual e usuário de PrEP. E a faixa etária padrão é meninos e meninas, ok? De 9 a 14, 11 meses e 29 dias. E vítima de violência sexual, que é 2 doses. Certo? E o grupo prioritário que entrou em 2026, e aí independe a idade, que também são 3 doses, são aquelas pessoas que já fizeram o tratamento para câncer, NIC 2, NIC 3 ou AIS. Tá concluída a nossa primeira aula do HPV. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e me dê o feedback se a aula foi proveitosa para você. Se você quer o PDF dessa aula, diga eu quero nesse vídeo e eu envio o inbox para você. Até a próxima aula, professor Gemac. Tamo junto na sua aprovação para o concurso público. Até lá! 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you